O desejo de Deus para as famílias. Eu sempre lembro naquele verso, né, do Velho Testamento, quando Deus chama Abraão, e ele fala com Abraão e ele diz, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O desejo de Deus para as famílias é que famílias sejam fortes, sejam bem-aventuradas, que as famílias sejam sólidas, que as famílias jamais se dissolvam, que as famílias sejam felizes, que as famílias glorifiquem a Deus. Esse é o desejo, a vontade diretiva, a vontade do coração de Deus. Mas o cenário que, infelizmente, a gente vê, o cenário que a gente vive, a resposta do mundo, das famílias, não tem sido essa. Então, hoje, eu vou compartilhar um texto com os irmãos e pensando, né, naquilo que solidifica a família, naquilo que vai fortalecer a família. E nós escolhemos um texto para tirar exemplo. Né? O texto está em 2 Pedro, no capítulo de número 2. Nós vamos nos deter apenas nos versos 6, 7, 8 e 9, mas nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 9. Todos acharam, mesmo assentados? Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Amém? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este era justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Até aí. Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos, não só a mente, mas os corações abertos, para que a gente absorva e também ore para que ela faça transformação no nosso modo de viver, né? Que ela tenha um efeito nas nossas vidas. E nós vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor. Nosso Pai, nós estamos diante do Senhor, da Tua palavra, diante da Tua congregação, Senhor, e grande é a responsabilidade, mas rogamos que o Senhor nos dê a direção, que o Senhor coloque tão somente aquilo que o Senhor deseja transmitir, ó Pai.
nos abençoa, nos dê, ó Deus, sabedoria e também o desejo de estar praticando tudo aquilo que vamos ouvir e que possamos colocar em prática na nossa vida diária. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bem, irmãos. Família, o que é que nós entendemos por família? Família não é uma pessoa só. Família é constituída de pessoas, um casal, ou mais pessoas. Então, eu queria falar um pouco a respeito da responsabilidade de cada membro dentro da família. Então, seja o esposo, seja a esposa, seja o pai, seja a mãe, seja o filho, a filha, ou os filhos, ou os irmãos, seja a nora, o genro, os agregados, aqueles que compõem o meio familiar, cada um deve estar ciente de que existe uma responsabilidade, um compromisso pessoal de cada um, primeiro para com Deus e depois com a família. Então, o desejo de Deus é que a família ela viva unida, e não só unida, mas em unidade. E existe algumas circunstâncias ou alguns requisitos que levam a que isso aconteça. Então, cada membro, penso eu, não é? Nós devemos ser provedores primeiro da paz, da harmonia e da satisfação. Quantas famílias que não vivem em paz, não vivem em harmonia, não têm satisfação de vida, de comunhão, de unidade. Não é esse o desejo de Deus para as famílias. E quando eu penso nesse versículo que disse, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e hoje o que nós vemos são casamentos dissolvidos, famílias desmanteladas, famílias destruídas, filhos, pais, mães, esposos, esposas. Então, onde está a vontade de Deus agindo dentro das famílias? Então, nós como membros, nós como elementos que compõem uma família, nós também temos a nossa responsabilidade diante de Deus e diante da família, para que aconteça aquilo que Deus deseja. Então, nós queremos viver em harmonia, nós queremos ter paz, nós queremos ter satisfação. E não só isso, o dever de um membro, um dever daquele que compõe uma família, ele deve trazer segurança, ele deve se empenhar para trazer uma certa proteção para o lar, seja o filho, seja o pai, seja o irmão, eu tenho que me empenhar nisso. E muito mais importante que isso, nunca, nunca, nunca abandonar os princípios estabelecidos por Deus. Nunca. As regras, as leis, as ordenanças, vinda do Senhor. Porque quando se deixa de fazer isso, todas as outras coisas vão acontecer. Então não vai haver paz, não vai haver harmonia, não vai haver satisfação, não vai haver proteção, não vai haver segurança, ao contrário disso. E é o que até a gente vê, a gente tem vivido isso. E não precisa ir muito longe, dentro da nossa família, dentro dos nossos conhecidos. E às vezes a gente acha que talvez nós estamos blindados, né? Ou talvez nós estamos imunes, ou talvez isso não vai acontecer na minha família, ou não está acontecendo na minha família. Mas quando a gente deixa princípios estabelecidos por Deus, a gente deixa brechas. E o pecado é como água, só precisa de uma desculpa. Ele vê as brechas, ele entra nas brechas, ele é sutil. Ninguém está blindado.
Existe uma luta. E quando eu penso, que nós não podemos, eu, você, nós somos detentores, conhecedores da palavra do Senhor, nós não podemos subestimar a ação das potestades, como diz a palavra do Senhor. E elas estão olhando e trabalhando, e cada um de nós somos um alvo. Aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 8, aquele versículo tão conhecido que ele diz, olha, existe um leão, e esse leão ele anda ao derredor, bradando, querendo tragar alguém, nós precisamos vigiar e orar, estar atento em todo o tempo. Então, aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que estão mais despreparados, são os alvos mais fáceis. Então, nós precisamos entender que eu como filho, você como pai, você como mãe e irmão, mais velho, mais novo, cada um de nós temos uma responsabilidade no âmbito familiar para que a nossa família ela permaneça estável, sólida, estabelecida nos princípios do Senhor. E olhando para a história bíblica, olhando para aquilo que ficou registrado, então nós vamos perceber que as famílias importantes, se não todas, ou quase todas, ou muitas que ficaram registradas aqui, todas elas tiveram muitos problemas, todas elas sofreram ataques, todas elas foram, de uma certa forma, não digo dominada, mas sofreram consequências drásticas, começando do primeiro homem, Adão. Nós sabemos que ele teve um problema junto com a sua esposa, Eva, e o problema foi um grande problema. Em algum momento, eles esqueceram dos princípios estabelecidos por Deus. Não tinha Bíblia, mas havia uma ordem, havia regras ditadas, havia ordenanças dadas pelo Senhor. Para aqueles que não tinham as Escrituras ainda, existe dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, algo que foi estabelecido por Deus e não precisa de ninguém apontar o seu erro, você sabe quando está fazendo certo ou errado. Então, em algum momento, essas pessoas, elas deixaram princípios de Deus em algum momento. Então, Adão e a sua família sofreram consequências, e essas consequências elas foram influenciadas, e não só isso, quando nós erramos, quando há um erro de um membro ou de alguém, não fica só em você, o âmbito todo sofre. Então existe uma influência tanto positiva como negativa. Então Adão, depois de Adão, Noé, a família de Noé sofreu. Houve grandes consequências. E nós não queremos estar aí falando sobre isso, mas apenas apontando alguns exemplos. O próprio Abraão teve situações difíceis, problemáticas no decorrer da sua vida, família. Depois nós temos, e nós vamos falar um pouco de Ló. Ló também sofreu drásticas consequências. Em algum momento da vida dele, ele esqueceu, ou eles esqueceram. Depois nós temos a descendência, Isaac. Nós temos a família de Isaac, que sofreu, os filhos, né? Jacó, Esaú, e depois a própria família de Jacó. Nós temos pessoas que eles serviam a Deus como sacerdotes, profetas, como o caso de Eli. Eli sofreu amargamente com os seus filhos. Os seus filhos, em momentos, a palavra de Deus diz que, embora eles foram educados na doutrina cristã ou na palavra de Deus, eles foram chamados de filhos de Belial, eles não tinham temor do Senhor, eles não obedeciam ao Senhor. Então,
problemas seríssimos, né? Nós tivemos os filhos de Samuel também, que deu problema mais tarde para ele. Era um servo do Senhor, era um profeta, era um governador. Então, deixaram brechas. Depois nós temos o próprio rei Davi. Quanto sofrimento, um histórico familiar de sofrimento por brechas deixadas, por pecados penetrados, que demorou-se para tratar e depois não teve mais como tratar isso. A própria família do Senhor Jesus, com exceção, claro, do Senhor Jesus, seus irmãos incrédulos, seus irmãos deram problema, tantos problemas. Então, ninguém está imune, nós não estamos blindados, nós não estamos separados, embora nós temos a cobertura do Senhor, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos estar atentos. E isso é algo que é de responsabilidade minha e sua. Nós não podemos deixar de momento algum os princípios divinos estabelecidos para que nós os sigamos, em momento algum. Então, quando nós lemos aqui, e eu escolhi a família de Ló, né? Uma família, a família de Ló. Ló, a gente sabe que era sobrinho de Abraão. E Ló tinha uma família, ele era casado e tinha 2 filhas. Isso está lá no livro de Gênesis, não é? Eu vou contar a história um pouco e vocês vão estar relembrando o que aconteceu. Então, em algum momento da vida deles, os 2 eram prósperos, tanto Abraão quanto Ló. E eles tinham muito gado, eles eram ricos. E por conta de não haver pastagem, então havia um desentendimento, não entre Ló e Abraão, seu tio, mas entre os seus servos. E Abraão, muito dirigido por Deus, ele diz, olha, nós somos parentes, não convém que haja nenhuma discussão entre nós. Então, você escolhe, e você escolhendo um lado, eu vou para o outro. Então, Ló escolheu o lado de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que era uma região muito fértil, bonita. Era margeada essa cidade pelo Rio Jordão. E a palavra diz que ela foi até mesmo comparada com o Jardim do Éden. Era promissora, muitos negócios ali. Era uma cidade rica, era um lugar lindo, era um lugar desejável, então Ló escolheu. E ele visualizou que seus negócios iriam crescer. Mas os moradores daquela cidade, embora eles tinham os princípios de Deus colocados nos seus corações, eles não obedeciam. Diz a palavra de Deus que eles eram imorais. Diz a palavra de Deus que aquele povo era um povo terrível, era um povo rebelde, era um povo subvertido, era um povo que os seus corações eram desertos. Aquele povo, eles eram totalmente incrédulos. E ali, Jó se estabeleceu com a família dele. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor é consciente de todas as coisas, que Deus vê todas as coisas. E o olhar do Senhor passou por aquela situação e Deus viu a impiedade daquele local. E quem é que habitava naquela cidade ali? Famílias. Famílias habitavam naquela cidade ali. Embora fossem incrédulos, mas eram famílias que habitavam ali. E Deus olhou aquela região toda, aquela campina, e ele julgou aquele local. Nós lemos isso aqui. O cálice da ira do Senhor se transformou em fogo e desceu e consumiu aquele local. Um pouco antes, quando você lê as Escrituras, Deus também
com o mesmo olhar, ele passeou pelo mundo antigo, ele viu que aquele mundo era mau, e ele julgou com águas do dilúvio e consumiu a todos, com exceção de 8 pessoas. Esse mesmo Deus, ele viu Babel, e ele viu o orgulho de Nimrod, e ele foi lá e julgou aquela terra. Esse mesmo Deus, ele olhou e ele viu o Egito, a maldade do Egito, e julgou o Egito. Esse mesmo olhar do Senhor, que tirou os hebreus da servidão, julgou os hebreus incrédulos no deserto. Julgou Canaã, julgou os assírios, julgou os babilônicos, julgou os medos, julgou os persas, julgou os romanos. E Ezequiel, comparando esse mundo com Sodoma, e depois lá em 2 Crônicas, está escrito que os olhos do Senhor ainda passeiam pela terra, buscando o bom e o mal, olhando o ímpio e o justo. Os mesmos olhos do Senhor. E eu fico pensando, como a gente falou no começo, não é o desejo de Deus aplicar juízo, não é o desejo de Deus punir, ao contrário, o desejo de Deus é abençoar, é que sejamos famílias felizes, fortes, bem-aventuradas. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Mas, irmãos, talvez você está pensando, olha, mas isso aconteceu lá há tantos anos atrás. Nós estamos falando de Sodoma e Gomorra. Mas quando você abre a Bíblia, em Lucas 17, versículo 28, o Senhor Jesus, ele diz que ele vai voltar. E o cenário que ele vai encontrar é o mesmo de Noé, dos dias de Noé. O cenário é o mesmo dos dias de Ló, onde o povo comia, bebia, casava, se dava em casamento, plantavam, vendiam, estavam vivendo essa vida nesse cenário de dissolução. Esse é o mundo que nós vivemos, semelhante ao mundo antigo. E às vezes a gente fica pensando a respeito disso, e não é difícil você imaginar que existe uma Sodoma ao redor de nós, e existe uma Sodoma no coração de cada um ou de algumas pessoas. E aí existe uma pergunta: qual é a sua ou a tua Sodoma? Qual é a minha Sodoma? Talvez, amigos incrédulos, talvez aquelas pessoas que tentam te afastar de Deus, talvez essa seja a tua Sodoma. Talvez a tua profissão que tanto exige de você e você não tem tempo, talvez essa seja a sua Sodoma. O ambiente escolar são coisas peculiares que a gente não dê muito crédito, mas a gente precisa pensar nisso. Redes sociais. As redes sociais. As redes sociais. Com quem que nós estamos socializando? Quem é que nós estamos ouvindo? Quem é que nós estamos seguindo? Quem é que nós estamos dando crédito? Em quem é que nós estamos botando a nossa confiança e esperança? Redes sociais. Pense nisso. Algum vício que eu não consigo. Talvez, ou talvez a gente não tenha nada disso. Amém por isso. Se não tiver, amém por isso. Você é abençoado. Então,
mas a gente tem que pensar que certas situações nas nossas vidas vivida, ou que você tem uma certa continuidade naquela prática, ela está glorificando ou não a Deus. Ou até, como diz o escritor, blasfemando contra Deus. O mundo é sutil. As propostas, ela vem com sutileza, com apenas uma aparência. Eu, você, como cristão, nós precisamos estar apercebidos de como é que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A igreja local, amém, bênção, mas a nossa vida lá fora é que conta. Então, nós precisamos estar apercebidos. Eu quero uma família forte, eu quero uma família que glorifica a Deus, eu quero viver em paz, em harmonia, eu quero ter satisfação, eu quero ser bem-aventurada, minha família também. Então, eu preciso pensar como eu estou vivendo as tendências seculares, naturalismo, materialismo, secularismo, consumismo. É a proposta do mundo para nós. É isso que é mais forte. Então, como é que eu estou vivendo? E nós estávamos, e se você olha um pouco para aquele texto de Sodoma, e você consegue visualizar uma família lá dentro. A palavra de Deus diz que o único justo que tinha lá era Ló, e que a alma dele ficava afligida todos os dias. Então, Ló, ele teve um projeto de vida. Nós temos projetos. Nós precisamos ver onde nós vamos colocar o nosso projeto. Precisamos ter orientação do Senhor. Talvez Ló, ele sabia que o tio dele era um servo de Deus e que Deus falava com o tio dele. Ele podia ter falado, não, tio, o senhor fala, me orienta, onde eu devo ir. Ele poderia ter falado isso. Às vezes nós pedimos e precisamos tomar conselho, orientação de pessoas mais experientes para tomarmos decisão. Porque tem decisões, elas são escolhas. E tem escolhas que você faz, às vezes você consegue reparar, às vezes você não consegue mais reparar o dano. Então, Ló, ele não conseguiu mais reparar o dano. Ele tirou a família dele e colocou dentro daquela cidade. E a influência do mal era muito grande, era terrível. Nós vimos que a esposa de Ló, ela foi infectada pelas concupiscências dos olhos, e ela gostou daquela cidade, e ela olhou para aquela cidade, e ela viu os prazeres daquela cidade, e aquela cidade tirou a vida dela. E nós vimos também as filhas de Ló, diz a palavra que Ló tinha 2 filhas. E elas até saíram da cidade, mas a cidade não saiu do coração delas. Então, a gente precisa perguntar na Sodoma que nós estamos vivendo, se nós estamos gostando, ou se o meio que nós estamos vivendo, ele nos aflige, se há senso de pecado, de erro, se nós nos entristecemos com as coisas que nós vemos, com aquilo que desagrada ao Senhor. A família de Ló, com exceção dele, já havia sido infectada. Eles já estavam tomados pelo erro, pelo engano, já estavam longe do Senhor, muito distantes, já não davam mais para voltar. E aquela família, ela se desfez. Diz a palavra do Senhor que os anjos pegaram apressadamente, não é?
a mão deles e puxaram, porque eles não queriam sair da cidade. Talvez eu deva, e você orar ao Senhor para que alguém nos tire. Senhor, eu não estou conseguindo sair. Eu não estou conseguindo vencer. Algo que está atrapalhando a minha vida, meu ambiente familiar, de construir, de ser alguém positivo, alguém que glorifica o Senhor. Manda um anjo, Senhor, puxa pela minha mão, pelo meu braço, tira-me daqui antes do juízo. Antes do juízo. Manda um anjo, Senhor. Irmãos, a gente às vezes ignora o pecado, mas o pecado ele é algo terrível. O pecado ele é malignicíssimo. Ele é pior do que a morte. Ele é pior do que qualquer doença. Ele é pior do que todas as coisas é o pecado. E ele é sutil. E ele vai destruindo áreas da vida da pessoa quando a pessoa aceita ele. Você sabe qual que é a primeira coisa que o pecado destrói na vida do cristão? A primeira coisa é o temor ao Senhor. A pessoa não teme mais a Deus. Ela se condiciona naquela vida e ela acha que não vai haver nenhum julgamento, nenhum juízo para ela. Ela está bem acomodada ali, porque a carne venceu. Mas a palavra de Deus diz que não é assim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, e ao tempo do Senhor ele vai julgar todas as coisas. O pecado destrói o temor ao Senhor. Temor ao Senhor é um princípio estabelecido por Deus. Não se fala muito nisso nas igrejas. Temor do Senhor deveria ser uma doutrina estudada todos os dias. Nós deveríamos. Jesus disse que nós deveríamos temer e tremer diante do Senhor, que Ele é um fogo consumidor. É o Senhor. Então, o pecado, ele faz isso. A outra coisa que o pecado destrói é o sentimento de juízo, de justiça de Deus. Né? Ouve-se muito dizer que Deus é amor, que Deus é paciente, que Deus é tolerante. E Ele é. Mas haverá um dia em que a santidade dele, a paciência dele, vai julgar e julgar com justiça as obras de cada um. Então, nós, que somos detentores, conhecedores da palavra do Senhor e queremos viver essa família unida, forte unidade, nós precisamos temer a Deus, ter senso e sentimento de juízo, porque um dia haverá o juízo do Senhor, como houve em todas as situações que foram citadas. O pecado, ele destrói a vida espiritual, ele acaba com a vida espiritual de uma pessoa. E ele vai aos poucos, ele destrói a vida moral. Ele destrói a vida física. E ele destrói a vida financeira também. A ideia, o propósito, o objetivo é acabar, é destruir totalmente. Ele não tem piedade. Ele não tem misericórdia. Por isso, irmãos, a palavra de Deus que diz que do coração o mal flui e atinge as pessoas ao nosso redor. Por isso que eu disse, a influência nossa, ela pode ser positiva e pode ser negativa. Você sabe que uma pessoa que teme a Deus, ele tem um leque de influência tão grande, que a gente não imagina. Olha, quando a gente lê, e é interessante você pensar nisso, né? Você é um justo que teme ao Senhor, Deus vai usar a sua justiça, a sua fidelidade para influenciar e salvar pessoas.
Ele está olhando para o seu proceder, pela sua maneira de viver. Quando o apóstolo Paulo saiu de viagem naquele navio, havia 270 almas dentro daquele navio. E por conta da fidelidade da pessoa de Paulo, aquelas 270 pessoas foram salvas. A influência da fidelidade de um servo de Deus. E quando Jonas saiu no barco, desobediente ao Senhor, fugindo da vontade, fugindo da ordem de Deus, o barco ia afundar. O barco estava para perecer. Então, Jonas disse: olha, a culpa é minha, me lança no mar. Então, nós precisamos agir de uma maneira que a gente agrade ao Senhor, que a gente transmita influência positiva. Então, pense bem, as minhas ações, as suas atitudes, elas vão influenciar, elas vão ajudar a família ou não. A sua família dentro de casa, a sua família, os seus parentes, a família dentro da igreja, a influência é grande. A influência do mal é grande, ela vai atingindo e vai longe. Então, nós estamos terminando aqui agora e surge aquele apelo, né? E eu sempre devo pensar que o juízo sobre o mal é certo. Mais cedo ou mais tarde ele virá. E a gente não deve esquecer disso. Então, Jesus, ele fala lá em Lucas 17, e nós cremos que o cenário está bem propício, né? E quando ele tirar, diz aqui, quando o Ló saiu da cidade, o fogo do juízo desceu sobre aquela cidade. E é interessante, irmãos, prestem atenção. Quando a palavra de Deus diz, olha, Noé e mais 7 almas foram salvas. Era a família de Noé. Quando ela fala de Ló, fala que só Ló, só ele foi salvo. Embora, quando ele saiu da cidade, saiu com as 2 filhas. Mas as 2 filhas se perderam no caminho. Elas pecaram terrivelmente contra Deus. Foram salvas daquele juízo momentâneo, mas mais tarde sofreram a penalidade. Então só Ló foi salvo. Porque a alma dele temia ao Senhor. Diz aqui o texto. Então, a minha, a sua influência, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade diante de Deus, diante da família, diante da igreja, diante da sociedade, é ser alguém fiel, é ser um justo, é ser alguém que tem influências positivas no seu proceder, é alguém que olhe para você e fala, ali vai um servo de Deus, ali vai alguém sem dono, ali vai alguém que eu não posso falar nada. As pessoas têm que olhar para nós dessa maneira e ver, enxergar em nós. E talvez nós pudéssemos orar, não é? Como orou o salmista, e aqui a última frase é esse verso. Peça a Deus para destruir toda a impiedade que há dentro de nós. Peça a Deus. E ore assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau,
e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que essa palavra não nos entristeça, mas nos fortaleça. Ao contrário, nos desafie a buscar glorificar a Deus com as nossas vidas e a nossa família também. Amém?